A história começa dizendo que quando ninguém era criança, ele perdeu o pai em um acidente de carro. Depois desse acidente, Victor se divorciou devido ao mal da altitude. Ainda hoje, ele tem pesadelos sobre o carro de seu pai caindo da ponte. Uma manhã, ninguém se recusou a ir à escola, porque nesse dia os alunos tinham que ser levados para a montanha para mostrar o eclipse solar. Sim, a mãe, ou quem lhe explicou com carinho e o convenceu, estará nesta excursão escolar com a turma. Agora, a próxima cena nos leva de volta 2000 anos atrás, quando a Tundra tenta obter a Pedra do Poder. Nesta cena, Tontric lança vários feitiços e, de repente, o fogo próximo se transforma em um dragão. O dragão é exatamente igual ao do casaco. Agora na selva, todos os alunos do ensino fundamental estão escalando a montanha para chegar ao topo da montanha e assistindo ao eclipse solar. Ao longo do caminho, eles precisavam atravessar um grande rio e para isso usavam uma ponte de madeira que as outras crianças atravessavam com facilidade. Mas quando chegou a vez de Victor, o pobre menino era como se suas pernas tivessem crescido até o chão. Ele tentou muito para dar um passo à frente, mas o medo das alturas estava profundamente enraizado em sua consciência. Felizmente, antes que Victor pudesse cair na água, seu amigo Tom Singh o pegou a tempo e o arrastou de volta. Ao ver isso, os colegas de classe de Victor riam e começaram a rir de seus medos. Ninguém se sentiu extremamente perturbado por isso e imediatamente fugiu de lá. Depois de um tempo, Tom alcançou Victor e fez todo o possível para apoiar e conseguir um amigo. Mas nesse momento, o eclipse solar começou e, de repente, houve um forte terremoto. Tom perde o equilíbrio no solavanco e começa a cair no abismo, mas milagrosamente ele consegue agarrar uma pedra e pede a Victor para ajudá-lo. Victor tentou vir ajudar, mas o medo o amarrou novamente e ele não conseguiu se mexer. Enquanto ele estava pensando no que fazer, de repente uma entrada se abriu pela rocha e sugou Victor para dentro. Quando Victor acordou, ele percebeu que ainda estava na mesma montanha, mas o tempo ao seu redor havia mudado completamente. De alguma forma, ele voltou 2000 anos atrás e percebeu que os antigos guerreiros que lutaram ao seu redor iriam ver isso. Um deles chama-se Lesko. Ele resistiu corajosamente aos seus inimigos, mas os inimigos eram muito mais numerosos, então eles foram capazes de colocar a linha de pesca no anel e rapidamente o pegaram. Neste momento, ninguém escorregou e deslizou pelo penhasco. Todos os soldados o notaram e correram para cima. Leska aproveitou para fugir com ele. Ou quem depois disso levou Victor para sua aldeia, onde os habitantes da tribo o confundiram com um espião e não o colocaram na prisão. Ou quem estava na prisão tentou contactar a mãe, mas não adiantou. Então, naquela época, os telefones celulares eram apenas caixas de ferro. Então, uma garota chamada Blanco veio até ele e trouxe-lhe comida. E quando Victor lhe perguntou, ela respondeu que era o ano 1120. Então vemos que ele é um caso de líder tribal que relata a sua aparência para Tundra, ou quem ouviu, e Tundra fica muito feliz porque ele só sabe ou quem pode levá-lo à Pedra do Poder. Enquanto isso, ele chega de repente ao lado de Victor e o leva para o teste. Na verdade, os aldeões pretendem jogar Victor em um rio rápido e deixar os deuses decidir se seu coração é puro ou não. É um rio sagrado que serve como uma espécie de tribunal antes da aldeia. Ela engoliu os culpados e lançou os inocentes à terra. Quando ninguém foi colocado no rabanete, o deus da água o trouxe para fora, provando assim que ele não era um espião. Seu coração também é tão puro quanto a água deste rio. Na manhã seguinte, Victor diz aos aldeões que ele realmente veio do futuro. Mas ninguém acreditou nele até que ele mostrou seus gadgets modernos para provar sua autenticidade. Depois disso, ele contou a todos sobre o portal que o trouxe para cá há 2000 anos. Depois de ouvir Victor, o líder tribal perguntou ao deus da água sobre o portal. E aprendi que o portal só se abre no dia do eclipse, mas há magia neste mundo que pode abrir o portal com antecedência. Mas ninguém sabe onde tal papoula está agora.
Assim, Victor permanece o único que dá o eclipse e volta para casa quando o portal reabre na manhã seguinte. Leska ensina Victor como lidar com a bola para que ele possa se defender quando enfrenta a família Kramer. Durante o treinamento, Leska diz a Victor que ele conhece um mágico capaz de abrir o portal com antecedência. Depois disso, ele deu um cartão a Lictor e o castigou severamente por não contar a ninguém sobre isso enquanto esperava o tempo. Ninguém concordou e saiu da aldeia com o mapa. Enquanto isso, Tundra convocou seu companheiro Corvo e o enviou para vigiar Victor. E enquanto Victor se movia pela floresta, Alenka, que saiu da aldeia, silenciosamente o seguiu. Siga-o. Lá, Victor conta tudo a ela, após o qual Alencar decide ajudá-lo. Juntos, eles partiram para encontrar o mago e percorreram uma longa distância até o lugar indicado no mapa. Chegando lá, ninguém de repente começou a ver visões estranhas e se sentiu sozinho em um lugar desolado. Ele ouviu a voz de um mágico e ele perguntou por que ele estava aqui. Victor lhe diz que o tempo o trouxe de volta 2000 anos e que ele encontrou um portal. Max concorda em ajudar e, em troca, pede a quem aparece diante dele com sua maior fraqueza. E depois eu. Ele contou toda a história de como eu perdi meu pai quando era criança, e desde então fiquei satisfeito com a honestidade. Mac diz a ele que, para abrir o jejum, ele deve encontrar uma pedra filosofal, uma pedra do poder, e só com sua ajuda ele pode voltar para casa. A pedra está localizada em uma aldeia, onde as pessoas vivem em ninhos em árvores. Mac também disse que a pedra funcionaria, e que a pedra só funcionaria se duas pessoas que se amavam colocassem as mãos na pedra ao mesmo tempo. Para chegar à pedra, você precisa usar a ajuda do ar. Pouco depois, o processo foi encerrado. Quem voltou para a floresta? Lá ele conta tudo a Lenka, e ela diz que conhece a aldeia onde as pessoas vivem no ninho. Alencar lidera as pessoas executando as palavras do mágico ou quem é você? Ele acenou o lenço no ar e o lenço caiu direto no lago. Victor viu isso, pulou na água e procurou a pedra por um longo tempo, até que finalmente encontrou sua pedra de poder. A má notícia, no entanto, é que Tunchika, o corvo, também viu toda a cena e imediatamente relatou isso ao seu dono. Depois de receber a notícia, Tunchika enviou guerreiros do clã Coman para matar Victor e tirar a pedra dele. Os soldados do Coman o pegaram. Lanka ou alguém e aniquilou todos os moradores. Mas antes que pudessem aumentar o número de prisioneiros, foram atacados pela guerra do clã Ivas. Graças ao maior número de participantes, Ivas derrotou os atacantes. Depois disso, tudo acabou e eles voltaram para a aldeia, onde o patriarca os repreendeu severamente por deixar Direvnia. Enquanto isso, Sheng da família Mandarko ficou muito insatisfeito com Boshik porque seus erros resultaram na morte de muitos dos vandalistas. No dia seguinte, Victor caminhou para a mesma rocha com o líder do clã e tentou abrir um portal com a Pedra do Poder. No entanto, apesar dos melhores esforços, o portal não se abriu. Então Osh disse que não poderia ser aberto até a estação chuvosa, porque o Deus da Pedra do Poder é o Deus da chuva. Sim, eles não passaram um por um, e um dia os soldados do clã pegaram um espião do clã Cayman. Após o interrogatório, descobriu-se que a família Cayman há muito sabia da existência da Pedra do Poder. A Horda então decidiu esconder a Pedra do Poder com segurança para protegê-lo. Voster e Victor esconderam a pedra entre muitas outras na torre de vigia da vila. Naquela noite, uma forte chuva atingiu a aldeia, deixando Ken muito feliz. Agora, talvez ele possa abrir o portal. Nesse momento, os olhos de ninguém caíram sobre o espião sentado na gaiola, e ele percebeu que esse espião chamado Maslodice permaneceu seco mesmo na chuva. Vendo sua sinceridade e bondade, Victor e Lenka ficaram profundamente emocionados e beijaram sua bochecha. À noite, um raio brilhante atingiu a torre da aldeia, fazendo com que algumas pedras se rachassem e caíssem ao lado da gaiola do espião. Entre eles está uma pedra de poder. Usando essas pedras, o espião abriu a fechadura da gaiola e se escondeu na escuridão. Depois ele voltou à sua tribo e se encontrou com o líder. Endarka não fica feliz com sua chegada,
Mas quando Tundra informa que o espião roubou a pedra, a força de Daka se manifesta perdoando Tundra por todos os erros anteriores. Embora Tundra tenha adquirido a Pedra Filosofal, ele ainda precisa dela. Alguém ativou o poder dele? No dia seguinte, os habitantes da tribo descobrem que um espião roubou a Pedra do Poder e desapareceu. E o líder da tribo diz que a pedra deve ser devolvida a todo custo, pois se isso não for feito, Dalkar vai usá-la e tomar toda a aldeia. No entanto, um ataque direto à tribo Indalca é impossível. Portanto, é possível ganhar prêmios juntos. Victor decidiu construir um planador pequeno e atacou os Cayman na noite seguinte. Quando o líder tribal e Alencar estavam buscando água nas cachoeiras, eles foram repentinamente atacados por soldados Cayman e sequestraram Alencar. O chefe fez tudo para resgatar a garota, mas ela ficou gravemente ferida durante a batalha. Apesar disso, ele consegue voltar para a aldeia e contar a todos o que aconteceu naquela noite. E Tundra envia uma mensagem através de seu cão de estimação convidando Victor para vir até ele. Victor não tinha escolha e concordou em ir para a Tundra para salvar a vida de Lenk. Ao chegar à horda, Caiman Victors ouve a Tundra pedindo para ativar a pedra e, apesar de seu tamanho, não tentou acessá-la, mas não teve sucesso. Então ele se lembrou das palavras do mágico, que dizia que a pedra só funcionaria quando dois amantes colocavam as mãos nela ao mesmo tempo. Ninguém ligou imediatamente. Lanka, quando os dois entraram em contato com a pedra, ela brilhava brilhante, e uma vez concluída a cerimônia, permitiu matar Olenka ou quem deixou posteriormente, como provou o espião. No entanto, o espião não quis fazer isso, pois ainda se lembra do momento em que ficou molhado pela chuva. Então ele deu a Vitória Lenka um cavalo e pediu-lhe para correr imediatamente. Quando descobriu Darko, ele matou um espião. Na manhã seguinte, Victoria Lenko retornou à sua aldeia, onde, depois de ser escolhido, Victor disse a todos o que ele havia dado, ativando o poder da pedra, e em breve poderia começar a guerra contra eles. Depois de receber esta informação, os guerreiros planejados se prepararam para a batalha e começaram a esperar pelo ataque da pedra. No entanto, ninguém sabe que desta vez eles terão que enfrentar um monstro gigante que foi ressuscitado com a ajuda de pedras. As pernas dos habitantes de Ios congelaram quando viram a terrível criatura. O monstro é incrivelmente grande e Tundra o controla com uma varinha mágica. Vendo isso, Lesko cria um plano para atrair o monstro para um rio sagrado e aldeia, enquanto evita o golpe do monstro. Lá, ele astutamente empurrou o monstro para a água e o deus do rio o engoliu inteiro. Foi nesse momento que o eclipse solar começou e Victor ficou assustado. Ele imediatamente correu para o portal. O exército Cayman atacou o povo de Ives com força, mas graças à solidariedade, os habitantes derrotaram o inimigo. Vendo seu fracasso, ainda decide sair, mas dentro de alguma forma puxa o monstro para fora da água. E vendo que o monstro está vivo novamente, Victoria decide ficar e ajudar a aldeia. Ele subiu ao topo da torre e usou o planador que ele construiu para se lançar no ar. Voe para a rocha do monstro de controle da Tundra e derrubá-lo segurando a pedra do poder em sua mão. Mas nesse momento Endalka apareceu e, em vez de ninguém lhe entregou a pedra, jogou End diretamente no rio da aldeia. Uma vez que aconteceu, o monstro desapareceu. Com raiva, ele tenta matá-los, mas no último momento a linha de pesca aparece. Ele conseguiu derrotar os salvadores de Dark e Viktorovna a tempo. Agora Victor salva a aldeia, mas se ele quer voltar ao seu mundo, ele precisa chegar ao portal antes do final do eclipse. Ele chega no portal a tempo e diz adeus a Sarenka antes de sair. Então ele entrou no portal e acordou quando seu amigo estava pendurado na beira da montanha. Mas agora que Victor superou seu medo de alturas, ele puxou seu amigo sem esforço e este filme maravilhoso termina assim. Espero que você tenha gostado da descrição do filme. Se você quiser ver mais resenhas de vídeos semelhantes, clique aqui para assistir ao próximo vídeo e inscreva-se. Obrigado e tchau.